Quanto tempo uma frase pode ecoar antes de se transformar em silêncio? Senti o peso dos olhares convergindo para mim como se, de repente, eu tivesse me tornado o centro de um palco indesejado. Minha filha Olivia, com seus olhos amendoados tão parecidos com os meus, havia acabado de lançar aquelas palavras como quem joga uma pedra num lago calmo. Você nunca será como a esposa do meu pai. A mesa de jantar da casa de campo, que meu ex-marido Eduardo havia comprado para impressionar seus sócios, estava repleta de pessoas, familiares, amigos e alguns rostos que eu mal reconhecia. A ocasião era o aniversário de Olivia, que insistira em reunir ambos os lados da família. Minha resposta veio sem premeditação, como se tivesse estado ali, guardada, à espera do momento certo. Então peça a ela para sustentar seus luxos. O silêncio que seguiu foi denso. Vi os olhos de Olivia se arregalarem, seu rosto empalidecer. Eduardo engasgou com o vinho caro que eu pagara, e Patrícia, sua nova esposa, olhou confusa para o prato à sua frente. Ninguém esperava isso de mim. Isabela, a mulher discreta, a mãe abnegada, a ex-esposa compreensiva que nunca causava problemas, a empresária bem-sucedida que todos tratavam como se fosse apenas um detalhe em segundo plano. Levantei-me sem pressa, ajeitei o guardanapo sobre a mesa e disse com uma calma que nem eu sabia possuir: acho que está na hora de todos conhecerem a verdade sobre quem realme esta casa e esta família. O bairro onde cresci cheirava a pão fresco e café recém-coado. Filha única de professores, aprendi cedo que o conhecimento era a única herança garantida na vida. Meu pai ensinava história na escola local e minha mãe dava aulas particulares de matemática em nossa sala de estar. A vida é como um jardim, Isabela, meu pai costumava dizer enquanto cuidava de suas begônias. Algumas plantas precisam de mais tempo para florescer. Não significa que são menos especiais. Fui uma dessas plantas. Quieta na escola, preferia observar a participar. Os professores diziam que eu tinha potencial, mas faltava confiança. Aos 17 anos, desenvolvi um sistema para organizar a contabilidade da pequena mercearia do Sr. Tomás. O que começou como um trabalho de meio período revelou-se uma vocação. Eu tinha um talento natural para números e estratégias. Com uma bolsa parcial, ingressei na faculdade de administração. Foi lá que conheci Eduardo, filho de um empresário do ramo imobiliário. Ele estudava direito e tinha o carisma que me faltava. Falava alto, ria mais alto ainda e parecia conhecer todo mundo. Você e eu formamos uma ótima equipe, Eduardo dizia, beijando minha testa. Eu tenho as conexões, você tem a inteligência. Casei-me com ele acreditando naquela parceria. Quando nossa filha Olivia nasceu, 2 anos depois, pensei que nossa pequena família estava completa. Naquela época, eu ainda não entendia que algumas raízes crescem em silêncio, sob a terra, sustentando tudo o que se vê na superfície, sem jamais receber o reconhecimento que merecem. A ideia surgiu durante uma madrugada em que o choro de Olivia me mantinha acordada. Enquanto aninava, olhando pela janela o céu pontilhado de estrelas, um pensamento cristalizou-se. Eu precisava construir algo meu. Estou pensando em abrir minha própria empresa, comentei com Eduardo durante o café da manhã. Ele baixou o jornal e me olhou com uma mistura de surpresa e divertimento. Uma empresa? E quem vai cuidar da Olivia? Posso fazer ambos, respondi. Começarei pequeno, em casa mesmo. Ele deu de ombros e voltou ao jornal. Se isso te mantiver ocupada e feliz, querida. Comecei oferecendo serviços de consultoria financeira para pequenos negócios. Meu primeiro cliente foi o Sr. Tomás, que agora tinha 3 mercearias. As noites se tornaram meu escritório. Depois que Olivia dormia, eu trabalhava até tarde, criando planilhas, analisando números, desenvolvendo estratégias. Eduardo raramente perguntava sobre meus projetos. Em 2 anos, minha pequena consultoria havia crescido o suficiente para alugar uma sala comercial. Contratei minha primeira funcionária, Luísa, uma recém-formada cheia de energia. O crescimento da empresa se acelerou quando desenvolvi um software de gestão financeira que simplificava processos para pequenos empreendedores. Simplifine, chamei-o, e rapidamente se tornou nosso produto principal. No 5º aniversário da empresa, Eduardo finalmente pareceu notar. Estou impressionado,
disse ele. Talvez devêssemos pensar em uma estratégia para expandir ainda mais. O uso do devêssemos me incomodou, mas engoli o comentário junto com o vinho. Eduardo era advogado, conhecia pessoas, tinha contatos. Seria tolice recusar uma mão estendida, mesmo que tardia. O que eu não sabia era que aquela mão estendida cobraria seu preço e que o sonho que construí com tanto esforço logo se transformaria em um campo de batalha silencioso. Os anos que se seguiram trouxeram um crescimento vertiginoso para a Simplifin. O software que desenvolvi foi adaptado para diversos setores, e nossa base de clientes se expandiu para além das fronteiras nacionais. Com o sucesso, veio a mudança para uma casa maior, em um bairro elegante da cidade. Eduardo insistiu na compra, argumentando que precisávamos de um endereço que refletisse nossa nova posição social. É importante criar conexões com as pessoas certas, Eduardo repetia, organizando jantares e recepções em nossa nova sala de estar. Negócios se fazem em ambientes sociais, não apenas em reuniões formais. Ele assumiu naturalmente o papel de anfitrião, apresentando-me como minha esposa, a CEO da Simplifin, uma introdução que sempre vinha acompanhada de um tom levemente surpreso, como se meu sucesso fosse algo inesperado. Nas festas, Eduardo brilhava. Sabia o nome de todos, lembrava-se de detalhes pessoais, contava histórias que arrancavam risadas. Eu, por outro lado, continuava sendo a mesma Isabela da adolescência, observadora, analítica, mais confortável com planilhas do que com conversas superficiais. Você poderia se esforçar mais para socializar, ele comentou após um desses eventos. Parecia entediada a noite toda. Estava cansada, respondi. Fechamos o contrato com a rede de farmácias hoje. Foi um dia intenso. Ele suspirou, como quem explica algo óbvio a uma criança. Isa, você precisa entender que sua postura afeta a imagem da empresa. As pessoas esperam um certo entusiasmo. Em casa, Olivia crescia observando essa dinâmica. Via o pai como o centro das atenções, o homem carismático que todos admiravam, e me via, ou melhor, não me via. Eu era a presença constante, mas silenciosa, dividida entre a empresa e as responsabilidades familiares. Por que você trabalha tanto, mãe? Ela me perguntou certa vez. Para construir algo importante, respondi. Algo que um dia poderá ser seu. Ela franziu o senho. Mas o papai diz que você trabalha porque não sabe se divertir. A Simplifin continuou crescendo, assim como minha conta bancária. Eduardo, enquanto isso, abandonou a advocacia para se tornar o que ele chamava de consultor de relações públicas da empresa. Na prática, seu trabalho consistia em comparecer a eventos, cultivar contatos e ocasionalmente trazer potenciais clientes. Seu salário, definido por ele mesmo e aprovado por mim em um momento de fraqueza, era desproporcional à sua contribuição. Você não estaria onde está sem meus contatos. Ele justificava quando eu questionava seus gastos. Excessivos. Metade do seu sucesso se deve à minha rede de relacionamentos. Por um tempo, acreditei nisso. Ou fingi acreditar, por comodidade, por medo da confrontação. Era mais fácil ceder do que enfrentar a possibilidade de estar sozinha. Foi numa terça-feira comum que descobri. Não houve pressentimentos ou sinais misteriosos. Apenas um e-mail equivocado, encaminhado para mim por engano por minha assistente. O e-mail continha a confirmação de reserva de um resort exclusivo no Caribe. 2 semanas, suíte presidencial, todos os luxos incluídos. O nome de Eduardo aparecia ao lado de outro que não era o meu, Patrícia Monteiro. Fiquei olhando para a tela do computador por longos minutos, sentindo uma estranha calma. Não houve choque, apenas a confirmação de algo que, em algum nível, eu já sabia. As ausências prolongadas, as viagens de negócios que não geravam resultados concretos, as chamadas atendidas sempre em outra sala. Não confrontei Eduardo imediatamente. Primeiro, fiz minha pesquisa.
Descobri que Patrícia era relações públicas de uma empresa de cosméticos, 10 anos mais jovem que eu, e que seu caminho havia cruzado com o de Eduardo em um evento de networking 18 meses antes. O relacionamento deles não me feriu tanto quanto a hipocrisia. As críticas constantes ao meu trabalho, enquanto ele usava o dinheiro gerado por esse mesmo trabalho para financiar sua vida dupla. As lições de moral sobre minhas responsabilidades como mãe, enquanto ele se ausentava por motivos que nada tinham a ver com o bem-estar de Olivia. Quando finalmente o confrontei, sua reação foi reveladora. "Você está exagerando, Isabela", disse ele sem negar. "Essas coisas acontecem. Não significa que nossa família precise ser destruída." "Nossa família", repeti lentamente. "Interessante como você se lembra dela agora." "Pense em Olivia", ele argumentou. "Ela não merece passar por um divórcio traumático só porque você não consegue lidar com isso de forma madura. O que Olivia não merece é crescer vendo sua mãe ser desrespeitada", respondi. "E o que eu não mereço é continuar neste casamento." Nos meses que se seguiram, Eduardo alternava entre tentativas de reconciliação frustradas. Quando percebeu que eu estava decidida, mudou de estratégia. "Você vai se arrepender", disse ele. "Sabe que não pode gerenciar a empresa e cuidar de Olivia sozinha. Você precisa de mim." "Tenho gerenciado ambas por anos", respondi. "A única diferença é que agora não precisarei manter as aparências." O divórcio foi anunciado a Olivia em uma conversa cuidadosamente planejada. Aos 12 anos, ela era perspicaz o suficiente para entender que algo estava errado, mas jovem demais para lidar com toda a verdade. "Foi você quem quis isso, não foi?" ela perguntou, soltando minhas mãos. "Papai sempre diz que você coloca o trabalho em primeiro lugar." Antes que eu pudesse responder, Eduardo a abraçou. "Não é bem assim, princesa. São coisas de adultos, complicadas demais para explicar." Agora, aquele foi apenas o começo. Nos anos seguintes, Eduardo aperfeiçoou a arte de reescrever nossa história para Olivia. Em sua versão, ele era o pai dedicado que sacrificara sua carreira pelo bem da família, enquanto eu era a mãe ausente, obcecada pelo trabalho. Eduardo casou-se com Patrícia menos de um ano após nosso divórcio. Olivia foi a dama de honra. "Dona Isabela, a senhorita Olivia está aqui." A voz de Luísa, agora diretora financeira da Simplifin, me arrancou dos relatórios que analisava. Olhei para o relógio. 6:30 da tarde. Não esperava visitas, especialmente não a de minha filha. Aos 17 anos, Olivia era o retrato da juventude privilegiada. Roupas de marca, aparelho ortodôntico perfeito, a confiança de quem nunca precisou se preocupar com limitações financeiras. Visitava-me no escritório raramente, geralmente quando precisava de alguma autorização ou assinatura. Ela entrou com a energia inquieta que carregava desde a infância e foi direto ao ponto. "Preciso que você assine a autorização para minha viagem de formatura. Vamos para a Europa, 3 semanas." "Esta viagem parece cara", comentei, observando o itinerário luxuoso. Londres, Paris, Roma, Madrid. "Papai já deu metade do dinheiro. Preciso da sua parte." Não era um pedido, era uma comunicação. Como se eu fosse uma fornecedora, não uma mãe. "Olivia", comecei, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Você sabe quanto custa uma viagem dessas?" Ela deu de ombros. "Sei que você pode pagar." "Lá vem você com seu discurso sobre dinheiro", ela interrompeu. "Patrícia disse que você sempre foi assim, controladora com as finanças." "Não é sobre controle, é sobre responsabilidade", expliquei. "Quero que você entenda o valor do trabalho, da dedicação." "Como se você entendesse algo sobre vida além de trabalho", ela rebateu. "Todo mundo sabe que você só se importa com esta empresa." "Esta empresa", respondi calmamente, "é o que paga seu colégio particular, seu aparelho ortodôntico, suas roupas de marca. É o que pagará sua faculdade. É o que paga a pensão que seu pai recebe mensalmente, apesar de não precisar dela." Seus olhos se arregalaram. "O quê? Seu pai não te contou? Ele recebe uma pensão substancial todos os meses, parte do acordo do divórcio. Foi ele quem solicitou, alegando que precisava manter o padrão de vida a que você estava acostumada." Ela pareceu confusa. "Mas o papai tem o próprio dinheiro.
Ele e Patrícia sempre estão viajando, comprando coisas. Com que dinheiro, Olivia? Seu pai deixou o escritório de advocacia anos antes do divórcio. A única renda fixa dele vem da Simplifin. Abri a gaveta e retirei uma pasta. Aqui estão os comprovantes de todas as transferências feitas para a conta dele nos últimos 5 anos. E aqui está o acordo que ele mesmo redigiu, especificando o valor da pensão. Olivia passou os olhos pelos papéis, seu rosto mudando gradualmente da desconfiança para a compreensão. Por que você nunca me contou isso antes? Porque não queria que você tivesse que escolher lados, respondi honestamente. Ainda não quero. Seu pai te ama à maneira dele, mas acho que está na hora de você entender como o mundo realmente funciona. Olivia, chamei antes que ela alcançasse a porta. Sobre a viagem, pagarei metade como seu pai, mas gostaria que você trabalhasse meio período na empresa durante as férias de verão. Ela me olhou surpresa. Trabalhar aqui? Sim. Não como minha filha, mas como qualquer outro estagiário. Aprendendo. Desde o básico. Por quê? Porque um dia tudo isso será seu se você quiser. E porque acredito que você tem mais de mim do que imagina. Naquela noite, recebi uma mensagem de texto de Olivia. Aceito o estágio. 3 palavras que me fizeram sorrir pela primeira vez naquele dia. Era um começo. O estágio de Olivia na Simplifin começou sem alarde. Apresentei-a aos funcionários como uma nova estagiária, sem mencionar nosso parentesco. Ela seria tratada como qualquer outro jovem em início de carreira. Sem privilégios, sem atalhos. Você não pode estar falando sério, protestou Eduardo quando soube do arranjo. Nossa filha não precisa começar do zero, como se fosse qualquer pessoa. É exatamente disso que ela precisa, respondi. Aprender que respeito se conquista, não se herda. As primeiras semanas foram difíceis. Olivia, acostumada a ter tudo facilitado, deparou-se com prazos, cobranças e a necessidade de provar seu valor. Luísa, que supervisionava seu trabalho, não lhe dava regalias. Pelo contrário, parecia mais exigente com ela do que com os outros estagiários. Gradualmente, algo começou a mudar. Olivia passou a chegar mais cedo, a fazer perguntas relevantes, a mostrar interesse nos projetos. Certa tarde, encontrei-a na sala de reuniões depois do expediente, estudando o código do Simplifin. Acho que encontrei uma maneira de otimizar o módulo de gestão de estoque, ela disse sem levantar os olhos da tela. A abordagem atual funciona, mas poderia ser mais eficiente. Sentei-me ao seu lado, surpresa e orgulhosa. Mostre-me. Por 2 horas, discutimos possibilidades técnicas. Era a conversa mais longa e significativa que tínhamos em anos. Não como mãe e filha, mas como profissionais compartilhando uma paixão. Por que você nunca me contou sobre essa parte do seu trabalho? Ela perguntou quando finalmente fechamos os computadores. Sempre achei que você só ficava em reuniões e assinava papéis. A pergunta me pegou desprevenida. Nunca perguntou. Ela baixou os olhos. Papai sempre disse que seu trabalho era entediante, que você preferia planilhas a pessoas. Seu pai e eu temos visões diferentes sobre o que torna a vida significativa. Ele e Patrícia estão sempre viajando, em festas, conhecendo gente famosa, ela comentou. Parece mais divertido que ficar presa num escritório. E quem paga por essa diversão toda? A pergunta ficou no ar, respondida pelo silêncio reflexivo de Olivia. O verão avançava, e com ele crescia a compreensão de minha filha sobre o verdadeiro funcionamento do mundo que a cercava. Ao mesmo tempo, percebia que Eduardo intensificava seus esforços para manter sua narrativa intacta. Olivia me contou sobre esse estágio que você a está forçando a fazer. Ele disse durante uma ligação. Isso é algo direto contra mim? É uma oportunidade de aprendizado para ela, respondi. Algo que você deveria apoiar se realmente se importa com o futuro dela. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez, Olivia começava a ver além da fachada cuidadosamente construída pelo pai. O telefonema chegou numa quinta-feira à tarde, quando eu estava em reunião com investidores internacionais. Luísa interrompeu a apresentação, algo que jamais faria sem um motivo grave. Dona Isabela, é urgente. Seu advogado na linha 1. A voz de Renato, meu advogado há mais de uma década, soava tensa.
Isabela, Eduardo entrou com um pedido de revisão do acordo de divórcio. Ele está alegando que a pensão é insuficiente e que você tem ocultado o verdadeiro valor da empresa para pagar menos do que deveria. Isso é absurdo, respondi. Ele recebe muito mais do que o necessário e todos os valores da empresa foram declarados corretamente durante o divórcio. Ele contratou Francisco Mendes. O nome fez meu estômago embrulhar. Francisco Mendes era conhecido em casos de divórcio entre empresários. Ele está alegando que você usou a empresa de forma errada nos primeiros anos. Não tem provas, mas vai abrir uma investigação que, segundo ele, mancharia permanentemente a reputação da Simplifim. É uma tentativa cruel, Renato. Não vou ceder. Ele também está buscando a guarda total de Olívia. Olívia tem 17 anos. Em poucos meses será maior de idade. Exatamente por isso ele está agindo agora. Quer garantir que ela vá para a universidade que ele escolher sob suas condições. E quer usar a pensão educacional que você pagará para administrar os gastos dela. Após desligar, fiquei imóvel, olhando pela janela do escritório. Como o homem que um dia amei se transformou nessa pessoa. Meus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Era Olívia, pálida, segurando o celular. Você sabia disso? Perguntou, a voz trêmula. Do processo? Acabei de saber. Papai diz que escondeu o verdadeiro valor da empresa no divórcio. Ela hesitou, claramente dividida. Seu pai está pedindo sua guarda total, continuei. O que significa que você não teria mais escolha sobre onde morar ou estudar. Eu vou fazer. 18 anos em 5 meses. Exatamente. É por isso que ele está agindo agora. É a última chance dele de exercer controle legal sobre você e sobre o dinheiro que eu pagarei para sua educação. Vi a compreensão lentamente se formando em seu rosto. Então não é sobre mim. Nunca foi, querida. Ela engoliu em seco. Depois falou com uma firmeza que me surpreendeu. Não vou ser usada assim. O aniversário de Olívia chegou como uma trégua inesperada em meio à batalha legal. Eduardo propôs uma celebração conjunta, um jantar na casa de campo que havia sido nossa e que, após o divórcio, ele manteve para fins de semana e feriados. Concordei, pensando em Olívia. Cheguei cedo com um presente cuidadosamente escolhido. Um colar de prata com um pendente em forma de árvore, simbolizando raízes e crescimento. O símbolo da Simplifim. A casa estava decorada com o exagero característico de Eduardo. Flores importadas em arranjos enormes, bebidas caras, música ambiente selecionada por algum DJ famoso. Patrícia supervisionava os funcionários contratados para o evento, seu vestido de grife reluzindo sob as luzes estrategicamente posicionadas. Minha filha apareceu deslumbrante em um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos. Abraçou-me com um carinho que me surpreendeu. Obrigada por vir, mãe. Ela sussurrou. Sei que não é fácil. Circulamos entre os convidados. Percebi que ela me apresentava com um orgulho novo. Esta é minha mãe, Isabela, CEO da Simplifim. Eduardo observava de longe, seu sorriso não alcançando os olhos. Ao seu lado, Francisco Mendes, o advogado, parecia deslocado em meio à festividade. Quando chegou a hora dos presentes, Eduardo fez questão de entregar o seu primeiro. Chaves de um carro esportivo que aguardava na garagem. Para sua independência, princesa, ele disse beijando a testa de Olívia. Agora você pode ir e vir quando quiser. Em vez disso, entreguei meu pequeno pacote a Olívia com um sorriso tranquilo. Ela abriu a caixa e seus olhos brilharam ao ver o colar. É lindo, mãe. Vire, instruí. No verso do pendente, uma inscrição. Raízes fortes, asas livres. Eduardo pigarreou, recuperando a atenção. Tenho mais um anúncio, disse ele, erguendo sua taça. Em honra aos 18 anos de Olívia, Patrícia e eu decidimos fazer uma doação significativa para a universidade, onde ela estudará direito no próximo ano. Isso é muito generoso, pai, ela disse. Mas ainda não decidi se vou cursar direito. Um silêncio desconfortável se instalou. Eduardo riu, como se ela tivesse contado uma piada. Claro que vai, querida. Já está tudo acertado. A doação garante sua vaga. Não preciso de doações para garantir minha vaga. Olívia respondeu, a voz firme mas educada. Minhas notas são excelentes. Não se trata apenas de notas.
Eduardo insistiu, ainda sorrindo, embora seus olhos estivessem frios. Trata-se de conexões, de abrir portas para o futuro. E se eu quiser abrir minhas próprias portas? Eduardo lançou-me um olhar acusador. Vejo que sua mãe anda colocando ideias na sua cabeça. Minha mãe me ensinou a pensar por mim mesma, Olivia rebateu. Algo que você nunca fez. Este não é o momento para essa discussão, princesa, ele disse, tentando recuperar o controle da situação. Quando é o momento, pai? Como decidiu processar a mamãe sem me consultar? Como decidiu pedir minha guarda total sem me perguntar o que eu quero? Sua mãe tem te enchido de mentiras, Eduardo acusou, abandonando o sorriso. Ela sempre foi assim, manipuladora, colocando você contra mim. A única pessoa que sempre tentou me enganar foi você, Olivia respondeu. Usando seu dinheiro, não, o dinheiro dela, para me comprar. Não sabe do que está falando, ele disse a voz baixa. Sua mãe construiu aquela empresa com o meu dinheiro, o dinheiro da minha família. Diga a ela, Isabela, ele desafiou. Diga a Olivia quem financiou o início da Simplifim. Diga a ela como você seria nada sem o empréstimo que meus pais te deram. Respirei fundo. Seus avós paternos realmente me emprestaram dinheiro para começar a Simplifim. 100 mil, que devolvi integralmente com juros em 3 anos. O que ela não está dizendo, Eduardo continuou, é que sem esse dinheiro, sem minhas conexões, ela jamais teria conseguido. Eu construí aquela empresa tanto quanto ela. Isso não é verdade, respondi calmamente. Seu pai nunca acreditou na Simplifim, comecei. Achava que era um projeto fadado ao fracasso. O empréstimo dos seus avós foi ideia deles, não dele, e veio com a condição de que seu pai tivesse uma participação na empresa. Participação que você eliminou no divórcio, Eduardo acusou. Participação que você vendeu para mim por uma fração do valor real, porque precisava de dinheiro para impressionar Patrícia com viagens e presentes. Olivia permaneceu imóvel, olhando de mim para seu pai, que agora discutia acaloradamente com o advogado em um canto. Eu quero a verdade, ela disse finalmente. Toda ela. Você merece saber. Mas não aqui, não assim. Agora, ela insistiu. Estou cansada de esperar pelo momento certo, que nunca chega. Sim, concordei. Está na hora. Encontramos refúgio na antiga biblioteca da casa, um cômodo que Eduardo raramente usava e que permanecia praticamente intocado desde o divórcio. Comece pelo começo, ela pediu, sem omissões. O começo foi quando descobri que estava grávida de você. Seu pai e eu éramos recém-formados, namorando há pouco mais de 1 ano. Ele estava começando. No escritório de advocacia, eu trabalhava como assistente financeira em uma empresa de médio porte. Quando você completou 2 anos, eu estava inquieta. Foi quando tive a ideia da Simplifim, um software que ajudaria pequenas empresas a gerenciar suas finanças de forma simples e eficiente. E o papai não apoiou. Ele achou que era um hobby, algo para me manter ocupada enquanto ele construía sua carreira. Quando percebeu que eu estava séria, tentou me dissuadir. Disse que eu deveria focar em você, em ser uma boa mãe e esposa. A Simplifim cresceu mais rápido do que qualquer um esperava. Nosso software preencheu uma lacuna no mercado e logo estávamos expandindo, contratando funcionários, mudando para um escritório maior. E o papai? Continuou na advocacia por um tempo, depois começou a se apresentar como consultor da Simplifim. Aparecia em eventos, usava cartões de visita da empresa, falava como se fosse cofundador. Quando as coisas começaram a mudar entre vocês? Acho que foi quando a dinâmica de poder mudou. A Simplifim se tornou lucrativa, muito lucrativa. De repente, eu estava ganhando significativamente mais que seu pai. Nossa casa, nossos carros, suas aulas de piano e natação, tudo era pago pelo meu trabalho. E o orgulho dele não suportou. Olhei para minha filha, impressionada com sua percepção. Exatamente. Em vez de celebrar nosso sucesso conjunto, ele se sentiu diminuído. Começou a gastar excessivamente, como se precisasse provar algo. E no divórcio? O que aconteceu com as ações dele na Simplifim? Seu pai estava endividado. Havia comprado um carro esportivo, joias caras para Patrícia, ações de alto risco que desvalorizaram.
Ofereci comprar sua participação na empresa por um valor justo, baseado em avaliação independente. E ele aceitou. De imediato. Precisava do dinheiro. Mas para manter as aparências, incluímos no acordo que ele receberia uma pensão mensal. Na verdade, um salário pela posição de consultor externo, que nunca exerceu. Para que parecesse que ele ainda sustentava a família. Exatamente. Foi o preço que paguei pela paz. Permitir que ele mantivesse sua imagem pública, enquanto eu continuava sendo a vilã workaholic na história que ele contava. Os dias que se seguiram à festa de aniversário foram como o silêncio que precede uma tempestade. Eduardo, aparentemente envergonhado pelo comportamento na celebração, recuou temporariamente. Seu advogado ligou para Renato propondo um acordo amigável. A retirada do processo em troca de um aumento substancial na pensão. Ele está testando até onde pode ir, observou Renato. Percebeu que perdeu o controle da narrativa com Olivia e agora tenta minimizar os danos. Recusei a proposta imediatamente. Não negocio sob ameaças, nunca mais. Olivia, por sua vez, entrou em um período de reflexão profunda. Continuou trabalhando na Simplifim, agora com uma dedicação renovada, mas manteve distância tanto de mim quanto de Eduardo. A mudança veio numa terça-feira comum, quase 3 semanas após o aniversário. Olivia entrou em meu escritório no final do expediente, fechou a porta e sentou-se à minha frente com uma expressão determinada. Tomei uma decisão, anunciou. Não vou cursar direito. E o que você quer cursar? Engenharia de software e administração. Quero entender os dois lados da Simplifim. Tem certeza? É uma combinação exigente. Ela assentiu. Absoluta. E quero começar pela filial de Nova York. Nova York? Repeti genuinamente. Surpresa. A expansão internacional que você está planejando. Quero fazer parte dela, não como sua filha, mas como aprendiz. Estudarei lá, enquanto acompanho o processo de perto. Seu pai não vai gostar. Um sorriso leve tocou seus lábios. Ele não precisa gostar. Em 3 dias serei maior de idade, legalmente capaz de tomar minhas próprias decisões. Mesmo assim, ele pode dificultar as coisas. O processo? Já resolvi isso, ela interrompeu. Conversei com o advogado dele ontem. Deixei claro que se ele prosseguir vou contar tudo, como nunca trabalhou realmente pela Simplifim. Não quero que você se coloque no meio disso, Olivia. Não estou no meio, mãe. Estou do seu lado. Sempre estive, mesmo quando não sabia disso. A sede da Simplifim em Nova York ocupava 3 andares de um edifício envidraçado em Manhattan. Do escritório principal, onde me encontrava naquela manhã de outono, podia-se ver o Central Park em sua explosão de cores douradas e rubras. 6 meses haviam se passado, desde a festa de aniversário de Olivia, desde a verdade revelada, desde a decisão que mudara o curso de nossas vidas. 6 meses de transformações profundas, de pontes reconstruídas, de novas paisagens emocionais. Eduardo, surpreendentemente, aceitou a decisão de Olivia sem grandes dramas. Talvez porque seu advogado tenha deixado claro que continuar a batalha legal seria contraproducente. O processo foi retirado e um novo acordo foi estabelecido, desta vez refletindo a realidade. Eduardo receberia uma pensão reduzida por mais 2 anos, tempo suficiente para que ele se estabelecesse profissionalmente, sem depender da Simplifim. Quanto a Olivia, floresceu de maneiras que nem eu poderia prever. Adaptou-se rapidamente à vida nova-iorquina, dividindo seu tempo entre a universidade e o escritório da Simplifim. Sua perspectiva jovem e inovadora trouxe um frescor às operações, enquanto sua curiosidade insaciável a tornava uma aprendiz exemplar. Senhora Isabela? A voz de minha assistente interrompeu meus pensamentos. Sua filha chegou para a videoconferência. Ajeitei-me na cadeira e ativei a tela. O rosto de Olivia apareceu, emoldurado por um novo corte de cabelo. Gostou? Ela perguntou, notando meu olhar. Mudança de estação, mudança de visual. Fica bem em você, respondi sinceramente. Pronta para a apresentação? Quase. Estou nervosa, confesso. O conselho inteiro estará assistindo. Você conhece o projeto melhor que ninguém. Foi sua ideia, sua pesquisa, sua implementação. Simplifim Educacional
Era o projeto que Olivia havia desenvolvido nos últimos meses. Uma versão do software principal adaptada para instituições de ensino, com foco em educação financeira para jovens. A ideia surgira de sua própria experiência, da percepção de como a falta de conhecimento financeiro afeta relacionamentos e escolhas de vida. Papai ligou ontem, ela comentou, mudando de assunto. Disse que talvez venha me visitar no próximo mês. Como você se sente sobre isso? Ela refletiu por um momento. Bem, eu acho. Nosso relacionamento está diferente, mais honesto. Ele parou de tentar me impressionar com coisas materiais e começou a me ouvir de verdade. Fico feliz por você, disse sinceramente. Apesar de tudo, ele é seu pai. Sim, ele é. Ela fez uma pausa. Sabia que ele está dando aulas de oratória em uma faculdade comunitária? Parece que finalmente encontrou algo em que é naturalmente bom e que pode ajudar outras pessoas. Como nós duas aqui, ela observou. Quem diria que aquela frase no jantar mudaria tudo? Que frase? Então peça a ela para sustentar seus luxos, Olivia citou. Nunca vi o papai tão chocado. Foi como se um castelo de cartas desabasse naquele momento. Às vezes precisamos de um momento de ruptura para que a verdade encontre espaço. Sabe o que mais me impressiona? Ela continuou. Como você aguentou tanto tempo sem explodir, sem expor ele, sem usar o poder que sempre teve. Não se tratava de poder, Olivia. Tratava-se de dignidade, de respeito próprio. E de me proteger, ela acrescentou suavemente. Obrigada por isso. Mesmo quando doeu, mesmo quando eu não merecia. Você sempre mereceu o melhor, querida. Sempre. Preciso ir. A sala de conferências está pronta. O conselho está chegando. Você vai brilhar, assegurei. Ligue depois para me contar como foi. Ligarei, ela prometeu. Ah, mãe. Sim? Estou usando o colar hoje, para me lembrar. Raízes fortes, asas livres. A tela escureceu, mas continuei olhando para ela por um momento, sentindo uma onda de emoção. Lágrimas silenciosas desceram por meu rosto. Não de tristeza, mas de uma alegria profunda, do tipo que só vem após longas jornadas através de terrenos difíceis. Levantei-me e caminhei até a janela, observando a cidade que nunca dorme. Em algum lugar lá embaixo, minha filha caminhava para sua primeira grande apresentação, carregando consigo não apenas meu nome ou minha empresa, mas algo muito mais valioso: sua própria força, descoberta através das adversidades que enfrentamos juntas. O silêncio que um dia existiu entre nós havia se transformado em uma nova linguagem, feita de verdade, respeito e admiração mútua. E nesse silêncio transformado, encontrei finalmente a resposta para a pergunta que abrira esta jornada. Quanto tempo uma frase pode ecoar antes de se transformar em silêncio? O tempo necessário para que a verdade floresça e cure todas as feridas.